Bom, vamos só contextualizar. Quem é ou quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco desta pandemia do Covid-19, que é o coronavírus? Vamos lá. Pessoas idosas é grupo de risco. E pessoas idosas ou não idosas que têm alguma doença crônica instalada, como obesidade, como diabetes, como hipertensão, como outras doenças cardiovasculares, como câncer e como doenças ligadas à função respiratória. Então, asma, bronquite, bronquiolite, enfisema pulmonar e pneumonia. Portanto, esses dois grupos de pessoas, pessoas idosas com ou sem a presença de alguma doença crônica e pessoas não idosas com a presença de doenças crônicas, beleza? Esses dois grupos populacionais são os grupos populacionais que, primeiro, o maior risco de infecção pelo Covid-19, beleza? Então, primeiro, esses grupos são têm um risco aumentado de infecção pelo Covid-19. Segundo, esses dois grupos têm um risco aumentado de apresentar complicações em função da infecção do vírus Covid-19. Então, complicações principalmente do quadro respiratório, febre persistente. E terceiro, esses dois grupos têm um risco de mortalidade aumentado em função das complicações do Covid-19. Então, se a gente comparar um idoso com ou sem a presença de doença crônica, uma pessoa não idosa, mas que tem doença crônica instalada, com um indivíduo jovem, por exemplo, com a Super Raquel, que não tem nenhuma doença crônica, essas pessoas têm, primeiro, maior risco de serem contaminadas com o vírus. Segundo, tem maior risco da contaminação viral gerar complicações, principalmente respiratórias. E terceiro, tem maior risco de mortalidade, ok? Não sei se vocês acompanham o noticiário, hoje foi confirmada a primeira morte de Covid-19 no Brasil, uma pessoa que era idosa, que tinha diabetes e que tinha hipertensão arterial. Então, para a gente entender um pouquinho o que acontece com os idosos e com as pessoas que têm doenças crônicas do ponto de vista da imunologia, eu montei aqui esse gráfico. Esse gráfico aqui é de um artigo muito bacana que foi publicado agora recentemente, no finalzinho de 2019, e ele explica um pouquinho o que acontece na função imune das pessoas idosas. Então, lembra que eu falei na live de ontem que o sistema imune ele tem uma tal de imunocompetência? O que é imunocompetência? Significa o seguinte, é o quanto o seu sistema imunológico como um todo ele é competente em executar a sua própria função. Então, eu posso ter um sistema imune muito competente em executar a sua função, que é de defesa, ou um sistema imune pouco competente em executar a sua função. E a função do sistema imunológico, o sistema imunológico tem várias funções, tá, galera? Aqui daria para a gente resumir, para a gente poder entender melhor, basicamente em duas funções. Primeiro, é obrigatoriamente reconhecer a ação de patógenos, vírus, bactérias, fungos, poluição, agentes agressores à saúde, ao corpo humano. Então o sistema imune ele reconhece substâncias potencialmente ruins para você e para a sua saúde. Segunda função é que o sistema imune ele organiza, ele arquiteta, ele planeja e executa uma ação para tentar neutralizar esses agentes agentes estranhos, ruins para a nossa saúde. Então, a imunocompetência está ligada à capacidade do sistema imune de reconhecer os patógenos e também de neutralizar a ação desses patógenos, ok? Só que aí tem um problema. Conforme o ser humano envelhece, conforme nós vamos envelhecendo, a cada ano de vida que você vai envelhecendo, esta imunocompetência ela tende a ficar diminuída. Portanto, se você perguntasse para mim qual que é o efeito do envelhecimento
na função imunológica das pessoas idosas. O efeito é diminuir gradativamente ao longo dos anos de vida esta tal de competência do sistema imunológico. Conclusão da história, só para você ter um parâmetro. Se você pegar um indivíduo idoso, beleza? Ele já tem 60 ou mais anos de idade, e comparar com um indivíduo de 30 anos de idade, o indivíduo idoso ele tem 4 vezes menos ação imunológica efetiva quando comparado a um sujeito que tem, por exemplo, 30 anos de idade e é saudável. Conclusão da história, a velocidade de ação do sistema imune e a magnitude com que esse sistema imune age no corpo do idoso ou ao longo do processo de envelhecimento, ele é menor do que a velocidade e do que a magnitude de ação em comparação a uma pessoa jovem que não tem a doença crônica instalada e que é saudável. Legal? E aí esse gráfico aqui, ele procura relacionar basicamente 2 grandes informações, que é a informação do que vai acontecer com a função imune ao longo do processo de envelhecimento, portanto, conforme aumenta a idade. Então, o sistema imune ele pode ser muito competente ou obrigatoriamente um pouco competente. Portanto, quando você associar a função imune com o envelhecimento, com os idosos, existe um termo específico para isso, que é chamado de, coloquei aqui em cima, de imunossenescência. O que é imunossenescência? É uma diminuição gradativa da competência do sistema imune em proteger o indivíduo idoso, beleza? Então olha que interessante aqui, ó. Então aqui é a função imune, beleza? Função imune jóia, função imune ruim, beleza? Aqui é um indivíduo jovem, vamos colocar um indivíduo de 20 anos. Por aqui é um indivíduo da minha faixa etária, né? Eu tenho 42 anos, vou fazer 43. E aqui já seria um indivíduo de 60 anos ou mais, beleza? Então, olha só a linha amarela do gráfico. Esquece todas as outras. Olha só a linha amarela do gráfico. Então, conforme o ser humano envelhece, conforme os anos de vida vão acontecendo, existe uma queda gradativa, que é a linha amarela, da função imunológica. Ou seja, se a gente pegar um indivíduo idoso e comparar com um indivíduo de 30 anos ou de 20 anos, o que você percebe é que a função imune do indivíduo jovem é muito competente, é muito rápida. Enquanto que a função imune do indivíduo idoso já é uma função imune que tem obrigatoriamente uma competência menor. Isso começa a explicar por que idosos, então, eles são mais suscetíveis a infecções de vias aéreas superiores, né? Infecção de garganta, das estruturas das vias aéreas superiores, infecção urinária e essas coisas todas, ok? E aí, olha que interessante. A velocidade com que a imunossenescência, ou a diminuição da função imune com o envelhecimento acontece, está dependendo da quantidade de fatores ligados ao próprio indivíduo. Então, por exemplo, se eu sou um indivíduo que tem um quadro inflamatório instalado, então esta senescência, ao longo do tempo, ao invés de seguir a curva amarela, ela vem aqui para a curva branca. E a curva branca significa que a imunossenescência, ou a diminuição da função imune com a idade, ela é mais acentuada, ela é mais acelerada em comparação ao indivíduo que não tem quadro infeccioso ou quadro inflamatório instalado. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que é um indivíduo de 40 anos que virou obeso e por ter ficado obeso ficou diabético, tudo bem? E é um indivíduo que faz pouca atividade física, legal. Ao invés da diminuição do sistema imune dele ao longo dos próximos anos ser a curva amarela, vai ser a curva branca. Por quê? Porque ele é obeso, porque ele é diabético e porque ele tem doenças instaladas. Conclusão da história, na presença de doenças instaladas,
o envelhecimento do sistema imune vai ser potencializado pela presença dessas doenças, pela presença de um quadro inflamatório. Então, o envelhecimento do sistema imune ele é mais acelerado, ele é mais rápido em pessoas que têm algum tipo de doença crônica instalada nesse processo. Então esse é o primeiro ponto. E já começa a explicar por que então pessoas não idosas, mas que têm hipertensão, que têm câncer, que têm doença metabólica como diabetes, esteatose hepática, doenças respiratórias, obesidade, são pessoas que têm um risco maior de adquirir infecções virais, como por exemplo essa questão do quadro do Covid-19, beleza? Então a primeira parte você já entendeu aqui, tudo bem? Beleza? Legal. Agora vamos para a outra parte desse gráfico, que é esse eixo aqui em rosinha. O que é esse eixo em rosinha? Significa o status de inflamação. Opa, faltou um acento aqui, tá, turma? Desculpa, mas é o cansaço, é o som. Mas beleza. Aqui é o nível de inflamação que eu tenho no meu corpo. Então aqui é um nível baixo, aqui é um nível alto. Beleza? E aí olha que interessante aqui. Aqui mostra a relação entre o que acontece com o sistema imune em relação a um quadro inflamatório que você tem instalado. Então, por exemplo, sabe qual é o conceito de obesidade? Obesidade, o conceito é, desde 1985, o conceito é doença endócrino-metabólica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura na região subcutânea e ou intravisceral, na presença de inflamação sistêmica crônica de baixo grau. Então, o indivíduo obeso, ele é um indivíduo que é inflamado. A doença provoca um quadro inflamatório. O sujeito diabético é um sujeito inflamado. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Perceba o seguinte, vamos na linha vermelha agora, beleza? Então, aqui, ó. Aqui é baixa inflamação. E aqui é altíssima inflamação, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Um sujeito jovem, ó, deixa eu pegar outro giz aqui. Um sujeito jovem de 20 anos, qual que é o nível de inflamação que ele tem? Muito pouco. Agora, um sujeito que tem mais anos de vida, um idoso, qual que é o nível de inflamação que ele tem? É mais elevado em comparação a um sujeito jovem. Portanto, o idoso, além dos problemas de sarcopenia, de inapenia, diminuição da atividade da placa motora, na fibra muscular, atrofia mitocondrial, menor resposta enzimática, menor ação de hormônios lipolíticos, o idoso, ele é um sujeito que, pela própria resposta no envelhecimento, é um sujeito que tem um status elevado inflamatório. E, portanto, quanto maior for as condições de vida dele, que leva a uma condição inflamatória, mais inflamado ele fica. Então, por exemplo, a linha vermelha é um idoso que faz atividade física, é um idoso que não fuma e é um idoso que não tem a presença de doença cardiovascular, de câncer, de diabetes, de obesidade, ok? Então o que acontece? Simplesmente por envelhecer, apesar de fazer exercício, apesar de não fumar, apesar de não ter doenças, o quadro inflamatório tende a aumentar como o próprio efeito do envelhecimento. Agora, se este idoso não faz exercício, se este idoso é um idoso que fuma, ou se este idoso é um idoso que tem a presença de diabetes, hipertensão, obesidade, essas doenças todas, quadro respiratório, quadro cardíaco, aí é a curva laranja. E a curva laranja percebe que em idades ainda precoces, ela começa a aumentar ou produzir um quadro inflamatório
muito mais acentuado quando comparado na mesma faixa etária para um indivíduo que não tem essas condições. Então vamos lá, eu sou idoso e eu tenho a presença de doença cardiovascular, diabetes, obesidade, doença respiratória. Por esta condição, idoso é um grupo que apresenta maior risco ao lado de pessoas idosas ou não, mas que tem a presença de doenças para infecção viral, para complicações e para mortalidade em função do Covid-19. E aí olha que interessante. Professor, seja um pouco mais específico. Você. Quando você... Eu vou pedir para a Raquel ajustar a câmera, vem aqui comigo. Ó. Quando você tem um quadro de inflamação, beleza? Então acho que deu para entender um pouquinho do gráfico. Deu para entender? Coloca aqui no chat, no comentários para mim, se você conseguiu entender um pouquinho dessa relação aqui. Então, quanto mais idoso, menos função imune tem, portanto mais desprotegido está. Quanto mais idoso, maior a possibilidade de quadro inflamatório. Portanto, quadro inflamatório combinado com idade, combinado com uma queda imunológica é um fator de risco. E aí a pergunta é, por quê? Cara, vem comigo. Quando você tem um quadro inflamatório instalado, o que acontece? Você tem a produção de substâncias inflamatórias. Citocinas são proteínas inflamatórias, ok? E existem 3 proteínas que têm ação inflamatória, ou seja, que em excesso produzem respostas inflamatórias. E quanto mais tiver, mais inflamação esse indivíduo vai ter. Que seria primeiro o PCR. O que é PCR? Anota aí. Proteína C reativa. Proteína C reativa é uma proteína inflamatória que está ligada à doença cardiovascular, está ligada à doença arterial coronariana, está ligada a quadros de infartos, está ligada à mortalidade cardiovascular. Ok? Vamos lá. Qual outra substância inflamatória existe em alta quantidade circulando no seu corpo na presença de um quadro inflamatório? A famosa IL-6. Que é a interleucina 6. E o famoso TNF-alfa. TNF-alfa. Então, numa situação de envelhecimento, onde aumenta o quadro inflamatório, por que aumenta o quadro inflamatório? Porque o corpo começa a produzir substâncias inflamatórias, onde as 3 principais aí seria a proteína C reativa, que está ligado à doença arterial coronariana, portanto aumenta o risco de infarto, mortalidade por infarto, a interleucina 6 e o TNF-alfa. TNF-alfa, se você quiser saber o nome, é fator de necrose tumoral alfa. E aí olha que interessante. Quando você tem esta condição aqui, isto aqui alto, significa uma resposta imune baixa. O quadro inflamatório elevado significa uma imunocompetência diminuída. Um quadro inflamatório elevado significa uma capacidade ou uma competência imunológica diminuída. Por isso que você vê, por exemplo, que o idoso ele gosta de ficar no canto dele, passar a maior parte do dia sentado. Por quê? Porque ele não tem ânimo para fazer exercício. E se ele não tem ânimo para fazer exercício, é porque ele tem um quadro inflamatório. Então olha que interessante. Quer ver que interessante? Por exemplo, se a gente pegar o TNF-alfa como exemplo, o TNF-alfa é uma substância inflamatória que quando eu tenho em alta quantidade, uma parte deste TNF-alfa, ele age onde? No músculo. Nos seus músculos esqueléticos. E a resposta ou a consequência de eu ter o TNF-alfa agindo no músculo esquelético é criar uma resposta inflamatória nos seus músculos esqueléticos.
E aí alguém vai dizer, mas e daí que eu envelheci e que eu aumentei a quantidade de inflamatória, a produção de TNF-alfa, e que esse TNF-alfa vai embaçar lá no meu músculo. E daí? E daí que este TNF-alfa é um dos principais responsáveis pela diminuição da captação e da oxidação de glicose. Portanto, o músculo esquelético, ele é o tecido do corpo humano que tem maior capacidade, maior condição de captar glicose do sangue e oxidar, transformar essa glicose em energia. E, portanto, o músculo, ele regula a glicemia. O músculo regula a quantidade de glicose no sangue. Agora, na presença do TNF-alfa no músculo, olha que interessante, esse TNF-alfa no músculo, ele dá um sinal para esse músculo ficar menos, vou botar aqui embaixo, tá? Menos sensível ao hormônio insulina. Então agora está explicado. Eu envelheci, certo? Diminuiu a função imune, aumentou a inflamação, produziu um montão de TNF-alfa, ok? TNF-alfa vai agir nos músculos esqueléticos, fazendo o que nos músculos esqueléticos? Dando um sinal, uma sinalização para esse músculo ficar menos sensível à ação do hormônio insulina. E o hormônio insulina é o hormônio que dá um sinal para o músculo dizendo assim, músculo, tem muita glicose no sangue agora, ative o mecanismo de captação de glicose para tirar a glicose do sangue e trazer aqui para dentro para organizar a glicemia. Então, na verdade, na presença do quadro inflamatório, o músculo recebe ao mesmo tempo dois comandos diferentes. Um comando pedindo para ele diminuir a velocidade de captação de glicose, que vem em função da inflamação, e um outro comando da insulina dizendo, cara, trabalha rápido, trabalha rápido, trabalha rápido. Conclusão da história, eu diria assim para você, ó, eu vou desenhar aqui, tá? Vou ter que adaptar para não ter mais espaço. Tá dando para ver, Super Rachel? Imagina o seguinte, imagina que você tem um músculo aqui, beleza? Imagina que você tem um músculo aqui, imagina que você tem uma mitocôndria aqui, e imagina que dentro desse músculo você precisa da entrada de glicose para que essa glicose seja metabolizada na via anaeróbica, que é até piruvato, certo ou não? Piruvato vai para lactato, não é não? E parte desse piruvato vai virar acetil-CoA, você lembra, não é não? E o acetil-CoA vai disparar aqui o ciclo de Krebs dentro da mitocôndria e você vai consumir essa glicose, beleza? Agora olha que interessante. Esse músculo recebe um sinal da insulina. Qual que é o sinal da insulina para o músculo? É um sinal positivo. Músculo, capte glicose do sangue. Só que ao mesmo tempo ele recebe um sinal do TNF-alfa. E qual que é o sinal do TNF-alfa para o músculo? É para esse músculo captar menos glicose. Cara, eu vou tentar traduzir isso para você. Eu não quero entrar em detalhe bioquímico agora, mas eu vou tentar traduzir. Vamos imaginar que você está namorando uma moça da hora, você que é moça está namorando um moço da hora, e vocês marcaram o casamento. Ou seja, vocês estão noivos e o casamento está marcado. Só que aí, chega um dia que você fala assim, puta, eu não tenho mais certeza se eu quero casar com a Amanda, eu estou em dúvida. Ou a Amanda fica, eu não sei se eu quero casar com o Roberto. Aí você vai pedir conselho para quem? Pro seu pai, para sua mãe. Aí tu chega pro seu pai e fala assim, pai, eu estou de casamento marcado com a Amanda, mas eu estou em dúvida. Eu não sei se ela é a mulher da minha vida. Aí o seu pai fala assim, eu concordo com você, ela não é a mulher da sua vida. Ela não me parece uma mulher trabalhadora, ela não me parece que vai ser uma mãe, eu acho que ela te chifra, você vai ser um chifrudo o resto da vida. Aí você fala, caraca, se o meu pai está me dizendo isso, não sei, agora estou mais confuso ainda. Aí você vai trocar ideia com a sua mãe. E você fala, mãe,
não sei, mãe, eu não tô em dúvida, eu falei com o pai falou que era uma cachorra, que eu vou me ferrar, que eu vou ser chifrudo o resto da vida. Aí a sua mãe fala, não, filho, a Amanda é trabalhadora, a Amanda é honesta, a Amanda, cara, ela vai ser uma boa mãe, olha como ela cuida dos sobrinhos dela. Concorda que você vai ficar confuso? Uma hora você vai ter que decidir entre casar e não casar. Mas o que você recebeu? Ó, você é o músculo. A sua mãe é a insulina. O seu pai é o TNF-alfa. A sua mãe falou, casa, que é a mulher da tua vida. O teu pai falou, se você casar, você vai se ferrar. Concorda que você fica confuso? E por ficar confuso, vai demorar mais tempo ainda para tomar uma decisão? É isso que acontece no músculo. O músculo recebe um comando para captar glicose e um comando para não captar glicose tão rapidamente assim. Conclusão, ele fica confuso, ele capta a glicose mais lento. Isso tudo gera resistência à insulina, que é a capacidade diminuída do músculo de captar a glicose. E essa resistência à insulina permanecendo por algum tempo, isso leva a hiperinsulinemia, e levando a hiperinsulinemia, isso cria uma zona metabólica que leva ao aumento do quadro de diabetes mellitus tipo 2. Ok? Agora é diferente. Vamos imaginar. Pai, o que você acha de casar com a Amanda? Casa agora, não perde essa menina, porque ela é a menina da sua vida. Teu pai te deu uma mensagem positiva. Aí você vai na tua mãe. Não, filho, casa, que ela não é na tua vida. Se você receber um feedback positivo, forte do seu pai e da sua mãe, qual que é a chance de você decidir casar com a Amanda mais rápido? Então agora você entendeu. E o que você entendeu aqui, ó? Deixa eu pegar um jeito de outra cor. Professor, que zona é essa fazendo live sentado? Cara, eu tô cagando que você tá achando que eu tô sentado ou tô em pé. Tô te ensinando. Então, quer ver uma coisa agora? Põe aqui, ó. Jovens e põe aqui idosos. Eu vou sair daqui. Põe aqui jovens e põe aqui idosos e aqui põe o risco de diabetes mellitus tipo 2, ou risco de hipertensão, ou risco de câncer, beleza? Jovem pode ter câncer? Pode. Jovem pode ter diabetes? Pode. Jovem pode ter hipertensão? Pode. Qual que é o risco? Baixo. Agora você põe em idoso, é assim o risco, cara. Idoso é o grupo populacional que mais tem diabetes instalado. Idoso é a faixa etária que mais tem presença de hipertensão, de doença arterial coronariana, de câncer. Então agora você entendeu qual que é provavelmente uma das maiores causas dessa zona no idoso. É a imunossenescência. Portanto, eu vou te dar uma informação muito bacana agora. O exercício, sem exercício, a imunossenescência é o branco. Ou seja, vai cair muito rápido e aí já em idades precoces. O quadro inflamatório sem a presença do exercício é o laranja. Vai criar resposta inflamatória muito mais rápido. A linha amarela inteira é a imunossenescência na presença do exercício. E a linha vermelha inteira é a imunossenescência na presença do exercício. Então eu te pergunto, exercício é bom para o idoso? O que você vai dizer agora? É! Porque se esse idoso que tem resistência à insulina, se esse idoso que tem diabetes ou tem resistência à insulina, começar a fazer musculação, começar a fazer treino aeróbico, hidroginástica, sei lá o quê, isso tudo melhora o sinal da insulina para cá, isso tudo enfraquece o sinal do TNF-alfa para cá, aumenta a captação e oxidação de glicose na via glicolítica e na via aeróbica, ok? E portanto isso tudo acaba melhorando em função de uma melhora imunológica generalizada. Então se eu te perguntar, exercício é bom? É! Do ponto de vista imunológico, por quê? Porque primeiro, ele minimiza o envelhecimento natural do sistema imune. Segundo, ele minimiza o quadro inflamatório. Terceiro, ele me permite controlar essas doenças aqui. Só que a grande maioria dos idosos no Brasil não são idosos que fazem exercício.
São idosos sedentários. São idosos sedentários. Então o exercício é bom. Então nós temos duas situações agora. Primeira situação. Você tem mãe, você tem pai, você tem avô, você tem avó, você tem tios, você tem tias, você tem amigos e tem amigas que já estão na faixa da terceira idade. Portanto, a função imune caiu, a inflamação está maior, o sujeito está com suspeita de diabetes ou o sujeito já está hipertenso. A pergunta é, ele faz exercício hoje? É um sujeito ativo, um idoso ativo? Resposta, não. Então você tem um sujeito que não faz exercício, que é sedentário. Você tem um sujeito com uma queda imunológica importante. Você tem um sujeito com um aumento da resposta inflamatória importante, que cria reflexo endócrino metabólico, que aumenta o risco aqui de doenças. E a pergunta é o seguinte, nos próximos dias dessa pandemia de Covid-19 no Brasil, o que é para fazer, ou o que é sugerido para fazer com o idoso? Cara, as autoridades sugerem que não é o melhor momento agora para você pegar um idoso inativo e falar assim, vamos começar a caminhar no parque? Vamos no mercado? Não. As autoridades falam que o idoso é para ele ficar dentro de casa. Por quê? Porque ele tem comprometimento imunológico. E uma ida no supermercado, uma ida na padaria, uma ida no parque agora, nesses próximos 10, 15, 20 dias, ou em quanto tempo se estender isso, neste quadro aqui, aumenta muito o risco de infecção, aumenta muito o risco de complicações, caso seja infectado, e aumenta muito o risco de mortalidade. Ah, mas é um idoso ativo, ele estava indo na academia. Cara, não é mais para o idoso ir na academia. Por quê? Porque em geral a academia é um lugar fechado. Se é um idoso com doença crônica, ele treina em lugar fechado. Não é mais para deixar o idoso em lugar fechado. Então eu vou levar o idoso no parque. Cara, o Conselho Regional de Educação Física, se eu não estou enganado, de Pernambuco, já falou que não é para fazer aula coletiva nem no parque, velho. Nem no parque. Então, se o seu idoso é ativo, claro que ele ficar 20, 30 dias sem fazer exercício é uma situação que vai piorar um pouquinho esse quadro aqui. Então o que você pode fazer? Oriente o seu idoso para que ele consiga fazer algum tipo de movimento, mesmo que movimentos simples, tá? Movimentos não complexos, movimentos onde não exija grande função de equilíbrio, movimentos que ele possa fazer na casa dele, que não tenha perigo de ele se machucar, só para ele manter essa musculatura ativa. Mas as autoridades dizem que, por conta disso aqui, o quadro que nós estamos vivendo no Brasil, que é para o idoso ficar dentro de casa, turma. Então não é para o idoso que treina na academia, a sua orientação para ele, e é importante você refletir sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo, é muito mais fácil, e olha, os especialistas achavam que o tempo de incubação do Covid-19 era de 14 dias, certo? Agora eles estão falando de 6 a 8 dias, ou seja, o vírus entra e ele domina muito rápido, faz uma bagunça imunológica muito rápido, mais rápido que os médicos acreditavam. Então, reflita sobre isso. Por quê? Porque o profissional de educação física é profissional da área da saúde. E como profissional da área da saúde, nós temos que preservar a saúde dos nossos alunos. Ah, professor, mas se o idoso não for treinar comigo no parque, ele não vai pagar minha hora-aula personal. E aí eu vou dizer, cara, você tá... Claro, dinheiro é importante para todo mundo, mas treinos para fazer em casa. Mas você pode orientar ele a fazer exercício em casa se ele tiver condição de fazer. Por quê? Porque não é o momento, o vírus está circulando, gente, não é o momento de falar, por exemplo, ó, a tua mãe, o que você vai fazer? Você vai pegar o telefone agora e você vai ligar para sua mãe e vai falar assim, mãe, tá tudo bem? Mãe, o que a senhora precisa que eu faça no supermercado? Amanhã eu vou no supermercado, vou comprar tudo e vou levar na casa da senhora. Para quê? Para que a sua mãe não tenha que sair de casa para ir ao supermercado, senão ela tem um risco 4 vezes maior de ser infectada do que você. Mãe, a senhora está precisando, tem alguma coisa que a senhora precisa ir no banco e não consegue fazer via internet, né, porque os idosos têm uma dificuldade maior? Cara, assume isso, faz isso para sua avó, para sua mãe, para seu tio, para sua tia. Por quê?
Porque tá um momento assim de que todo mundo falando que exercício é importante para o sistema imune, exercício fortalece, isso tudo é verdade, mas é um momento que não tem precedente na história que nós estamos vivendo agora. Você tem consciência disso? É um momento que não tem precedente, ou seja, nunca aconteceu. Eu vi uma reportagem hoje que o governo aqui em São Paulo está estudando multar daqui a um tempo, talvez na próxima semana, quem sair de casa sem necessidade, velho. Olha onde nós estamos chegando. Então, se o idoso não faz exercício, não é o momento de começar agora nos próximos 15, 20 dias ou enquanto durar essa pandemia. Se o idoso já faz exercício, provavelmente a academia que você trabalha vai fechar, o estúdio que você vai trabalhar vai fechar. O idoso ficar em casa sentado é ruim. Então oriente o idoso, ok? Oriente o idoso, converse com os filhos do idoso se você tiver o contato, dê orientação, forneça suporte via WhatsApp, chamada de vídeo. Não é simplesmente você também sumir. A não ser que o idoso fale assim, ó, professor, o negócio é o seguinte, deixa eu ficar aqui na minha casa, quando esse troço todo passar, a gente volta a conversar. Aí ok. Mas se o idoso consentir, querer fazer algum movimento em casa, preste assessoria, preste o suporte, que é a melhor coisa, beleza? Falei pra caramba, então vou ver aqui 2, 3 perguntas. Tem 10 minutos. E tem 10 minutos e a gente acaba, beleza? Lembrando o seguinte, ó, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, eu vou fazer um curso online aqui no Viajando pela Fisiologia que é inédito, Nós vamos fazer um curso sobre imunologia e exercício. Por quê? Porque com o aumento da discussão da imunologia, eu tenho percebido, gente, é um negócio incrível. A galera de educação física, desculpa, tá? Mas não domina o basicão do sistema imunológico. Os caras até dominam bastante essa questão metabólica, mas dominam muito pouco a questão imunológica. Então, eu resolvi fazer uma aula ao vivo, gratuita. Não vai ser uma aula só de 40 minutos, eu vou estender ela um pouco mais. Se você quiser participar ao vivo dessa aula, que vai ser no próximo domingo, às 9 horas da manhã, me envia um direct e escreve assim, eu vou participar, porque antes de começar a live tinha acho que 77 vagas apenas, tá? Porque tem limite a sala de aula virtual. Não dá para entrar 5 mil pessoas, tem limite. Tinha 77 vagas antes de eu começar essa live. Então, se você quiser garantir a sua vaga, terminando aqui, me envia um direct e escreve assim, eu vou participar, beleza? O Rogério falando aqui, é difícil... Cara, o Rogério falando aqui, Raquel, conta a história da sua mãe. Ele falou assim, ó, é difícil segurar os idosos em casa. Cara, eu presenciei hoje uma luta de boxe via WhatsApp. É difícil mesmo. Minha mãe tem 77 anos e ela não para em casa. Ela tem todas as atividades dela, de igreja, de tudo quanto é canto. Mas eu tô conversando com a minha mãe desde quinta-feira passada e aos pouquinhos tá entrando na cabeça dela e contando o que tá acontecendo e o risco e o porquê que eu estou falando para ela ficar em casa, né? Do risco de ficar doente, que depois no hospital eles estão vão fechar até para visita, não vai ter espaço. E eu tô falando tudo. E parece que hoje, agora à noite, consegui convencê-la do que o melhor é ela ficar em casa. E a gente tá fazendo o que a gente tá falando aqui. Mãe, qual é a lista do mercado que você tá precisando? A gente vai. Se você precisar ir na farmácia, é só avisar que a gente vai. No açougue. Então, assim, o que a gente tá falando aqui é o que a gente tá fazendo aqui na nossa casa, né? Que nem a Júlia não tá indo pra escola. A Júlia pode visitar a avó? Não pode. A recomendação do Ministério da Saúde é não levar as crianças para visitar os avós, porque a criança pode estar com o vírus e não manifestar sintomas ou sintomas muito fracos, né? Então, como a Júlia foi na escola sexta-feira, então é no mínimo uns 8 dias a Júlia em casa, sem sair, ou a gente também sem sair, para poder visitar minha mãe, né? E isso que eu tô explicando para minha mãe, né? Não beijar as pessoas, não abraçar, mas ficar em casa. Gente, tá meio difícil, mas eu acho que hoje à noite eu consegui desde quinta-feira nisso daí. Vocês que são mais jovens, vocês já assistiram o Rock 4, filme do Rock Balboa, filme 4. Coloca a luta lá no YouTube,
Foi mais ou menos o que eu vi hoje entre a minha sogra e a Raquel. Mãe, não pode! Mãe, se a senhora pegar esse vírus, a senhora pode morrer. A senhora sabe o que é morrer? Não, mas eu quero ir no hospital fazer visita. Eu vou no hospital com a minha amiga. Mãe, a senhora não entendeu? Parecia Rock Balboa e Drago, cara. Parece que convenceu. Então assim, por que a gente fala isso? Porque, gente, não é o momento de fazer escolhas erradas. É o momento de fazer as escolhas que precisam ser feitas. No caso do idoso, a melhor proteção para ele nessa pandemia é ficar dentro de casa. Então eu vi muita gente colocando aqui que já orientou os idosos, né? Já orientou os pais, os avós, orientou seus alunos idosos a ficar em casa, a fazer exercícios adaptados, não complexos, de fácil execução em casa. Por quê? Porque é o que tem que ser feito. É o melhor em termos de exercício? Não. Mas é o que tem que ser feito, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Então, porque falaram que era para mim deixar o professor responder as perguntas. Eu estou esperando as perguntas nos comentários para o professor conseguir responder. Então é isso aí, turma. Olha só. Uma das funções do Viajando pela Fisiologia, tem muita gente que já está em casa, tem muita gente que já há 2 dias em casa ficou entediado. E uma das funções nossa aqui é ajudar vocês com conteúdo. Coloca aqui nos comentários para mim, a live vai ficar salva assim. Coloca nos comentários, foi bacana, deu para entender um pouquinho melhor? Daria para, claro, aprofundar isso aqui, falar célula por célula, mas aí precisa fazer muita aula desde o início. Então, ajudou? Eu quero saber, coloca aqui nos comentários para eu saber se ajudou. E olha, eu vou dizer com toda a franqueza para vocês, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Mas ninguém na educação física, ninguém está fazendo, nessas últimas semanas, produção de conteúdo associando essa discussão, sistema imune, Covid-19, exercício. Ninguém está fazendo mais do que eu Viajando pela Fisiologia. Ninguém. Se você ver o post que eu coloquei agora, o post é: e se chegar alguém com sinais para você de quadro de infecção respiratória? O que você faz? Está lá, passo a passo que você tem que fazer. Então, essa é a nossa função. Tem uma pergunta, vamos lá, qual que é a pergunta do Vitor. Fala aí, Raquel. Já que você achou Eu treino há um tempo, eu tenho que parar de treinar? Não, Vitão, já falei isso nas últimas 3 lives. Você pode continuar treinando, evitar lugares fechados. Agora é melhor você treinar no parque, tá? Distante das pessoas e adaptar, beleza? Então, é isso aí. A live vai ficar salva. Cara, chama teus amigos para assistir essa live, tá? Depois eu vou colocar, a gente vai estudar a possibilidade de colocar isso no YouTube. Mas chama teus amigos para poder assistir. E essa é a nossa missão social. Qual que é a missão social? Ajudar a galera que está em casa, que quer estudar, que quer crescer na profissão, que quer fazer a diferença. Por quê? Porque na educação física tem gente ruim pra caramba, gente. Pelo amor de Deus, como tem gente arrogante, gente ruim. E nós estamos aqui, a gente quer você. Você quer estudar, você quer crescer, você quer fazer a diferença. Beleza? Então, ao longo da semana a gente vai entrando aí, vários horários, cada dia um assunto diferente. E estou pensando em escrever um e-book para orientar você o que você deve adaptar no treino, não sei, vamos ver se dá certo, beleza? Então faz o seguinte, quer se inscrever? Domingo, 9 horas da manhã, ao vivo, eu vou dar um curso inédito, Imunologia e Exercício. Tinha 77 vagas antes de começar essa live, agora não sei nem se tem ainda, mas envia um direct, escreve lá, eu vou participar e a gente manda um link para você. Agora. Vai, manda aí, Raquel, já você achou? No esportes de contato físico, que nem futebol, que é recomendado? Cara, é só tu olhar o que aconteceu no campeonato estadual, velho. Cancelou. Por quê? Porque o vírus é transmitido pelas gotículas aqui, ó, que sai da boca. O cara tá suado, tem contato, o cara... Foi cancelado. É para continuar o treino, então, mas sem ser num esporte, você pode né? Treinar, mas sem contato direto com as pessoas. Nesse momento agudo é o melhor a fazer. Então quem já treina, não precisa parar de treinar. Você pode continuar treinando. Agora mantenha a rotina, não vai também fazer aumento progressivo da carga, não. Então nesse pico da pandemia, continua fazendo o que você estava fazendo, que é a melhor. Beleza? Para quem treina regularmente, tem a opção de parar ou não. Nesse caso, parar de treinar diminui a imunocompetência?
Não, porque vai precisar de muito tempo para diminuir. Então, mesmo que você opte e fale assim, vou ficar aí os próximos 10 dias sem treinar, eu vou ficar em casa, não vai diminuir a sua imunocompetência se você é um sujeito treinado, beleza? Agora, é claro, se esse troço se estender por 3 meses e você não fizer nada, não só a imunocompetência, a massa muscular vai diminuir, pode ser que a massa óssea diminua, uma série de alterações. Da aula em quadra aberta, grupo de 15 mulheres com idade na média de 50 anos, mantém ou continua ou para, né? Cara, pelo que eu vi que anda, depende da região do Brasil, mas se for aqui em São Paulo, o melhor é agora parar. O melhor agora é parar, porque a gente vai entrar numa fase de crescimento muito acelerado da transmissão do coronavírus e isso pode ser um problema, tá? Então acho que é importante, beleza? Parou tudo, gente. Gente, parou tudo. Ó, corre o risco da Olimpíada ser adiada. Saiu um artigo publicado hoje falando disso, que depois eu vou ler, não deu tempo de ler aqui, mas depois eu vou publicar para vocês. Beleza, turma? Beijo no coração, envia o direct, eu vou participar domingo 9 horas, só se inscreva se você for participar, porque como as vagas são limitadas, o curso é gratuito, não tire a vaga de alguém, beleza? Então fica a lousa aí pra vocês, agora eu vou ser pai, vou botar minha filha pra dormir, beijo no coração, um grande abraço, juntos somos mais fortes e juntos vamos fazer a diferença. Olha, eu não ia fazer live nenhuma hoje, eu fiz essa live porque eu recebi uma pergunta na caixinha, falando assim, professor, e a imunologia no idoso? Aí eu falei, caramba, eu tenho que falar de idoso, e aí fiz essa live para você, que acho que foi bem bacana, beleza? Beijo no coração, grande abraço, sucesso, tamo junto e vamos que vamos. Valeu e se cuida com responsabilidade.